Oi, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no limite de 2xy² sobre x² mais y² quando xy vai para 0, 0. Esse limite tem uma particularidade bem interessante, que a gente vai ver daqui a pouco, que é que o limite de todas as retas passando pela origem dá o mesmo valor, né, da função aplicada nessas retas, dá o mesmo valor, mas o limite de fato não existe. A gente vai ver isso, né, nesse vídeo. Então, primeiro vamos ver o limite calculado nas retas, passando pela origem. Ou seja, essa função aí ela só dá problema, né, só não está definida no ponto 0, 0. Porque a única maneira do x² mais y² dar zero é se o x for igual a zero e y for zero, né? Porque isso aqui são a soma de dois quadrados. E é sempre maior ou igual a zero. A menos que ele só é zero se o x for zero e se o y for zero simultaneamente. Então, a gente pode montar um desenho mais ou menos assim, né? Aqui está o ponto 0, 0, que a gente está tomando limite. E agora o que eu quero fazer é considerar curvas gama de t que estão passando pela origem. Então são curvas do tipo que a gente viu naquele resultado que mostra como que a gente pode provar, né? Aquele resultado que a gente usa para mostrar que um limite não existe. Ele está no vídeo anterior a esse, aqui no canal. Então, qualquer dúvida nesse tema, pode dar uma olhadinha no vídeo que eu explico lá esse resultado que fala que quando eu tenho uma curva com algumas condições, algumas hipóteses, passando pelo ponto que eu quero calcular o limite, então o limite da função aplicada nessa curva tem que ser o limite, esse limite aqui, caso ele exista. Então, se eu encontrar duas curvas que o limite dá diferente, significa que o limite da função original de R2 em R não existe. A mesma coisa vale para R3 em R, enfim, qualquer uma dessas funções. Então, vamos escrever aqui uma reta arbitrária, né? Vamos parametrizar essa reta nessa curva gama de t. E eu quero que essa reta seja de qualquer tipo de reta passando pela origem. Quer dizer, ela pode ser assim inclinada, ela pode ser uma reta vertical, ela pode ser uma reta horizontal. Eu quero parametrizar qualquer uma dessas retas. Então, como é que eu faço isso, né? Bom, eu sei que essa reta vai passar pela origem, é a minha hipótese. Então, vamos tomar aqui um outro ponto do plano cartesiano, que eu vou chamar aqui de ponto AB. Eu vou chamar o x desse ponto de A e o y desse ponto de B. Então, eu tenho que essa reta aqui, que eu quero parametrizar, ela passa pelo ponto 0, 0 e passa pelo ponto AB. Então, se eu quiser encontrar, pensando em geometria analítica, se eu quiser encontrar um vetor diretor para essa reta, eu posso encontrar fazendo o final, né, o ponto final, menos o ponto inicial. Então, o vetor AB, que é esse vetor, né, justamente esse vetor aqui, claramente é um vetor diretor dessa reta, e eu preciso também de um ponto. Para escrever uma parametrização dessa reta na forma vetorial, eu também preciso de um ponto, e pode ser o próprio ponto 0, 0. Então, eu posso escrever essa reta como o 0, 0 mais AB vezes o t, né, qualquer t, para todo t real. Então, isso aqui pode ser qualquer t real, essa reta está definida em todos os reais. E esse AB, ele também pode ser qualquer. A única restrição é que o A e o B não sejam zero simultaneamente. Porque se eles forem zero, esse ponto AB ele não vai ser diferente do ponto 0, 0. Então eu preciso pelo menos que um dos dois seja diferente de zero. Em outras palavras, eu preciso que esse AB seja diferente do vetor nulo em R2, né? Ou seja, isso aqui está em R2 menos 0, 0. Então, curvas desse tipo aqui, gama de t igual a... Só colocando isso no formato final aqui, fica AT, BT. Curvas nesse formato representam todas as retas passando pela origem do plano. Origem do plano cartesiano. Bom, já que a gente tem então uma parametrização de todas as retas, vamos agora calcular
o limite da função aplicada em cima de uma reta arbitrária dessa daqui. Ok? Bom, essa função aqui, só para fazer um comentário, porque a gente precisa, segundo o nosso teorema lá, que ela seja contínua, que ela não fique pisando na origem infinitamente para infinitos t's diferentes. Só que essa daqui é fácil de ver que ela obedece todas as condições, né? Obedece as condições do teorema. Daquele teorema que a gente precisa para mostrar que o limite não existe, aquele teorema que está no vídeo anterior. Isso aqui obedece tudo, ela é contínua, ela não fica pisando no ponto, nesse ponto aqui 0, 0. Tá tudo certo, né? E a gente precisa calcular, então, o limite quando t tende a 0, porque a gama de 0 é o 0, 0, que é o ponto que a gente precisa calcular o limite, de f de gama de t. Mas quanto que é f de gama de t? A gente precisa substituir x por at e y por bt. Então fica 2 vezes at vezes bt ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y à quarta. Que é o limite, quando t tende a 0, de 2 a b quadrado, t vezes t quadrado, até o cubo, sobre a ao quadrado até o quadrado, mais b a quarta t a quarta. Isso aqui é o limite, quando t tende a 0. Aqui eu vou colocar o t quadrado em evidência na parte de baixo, aqui no denominador, e vou cortar com t quadrado aqui em cima. Então fica 2ab quadrado t, sobra só um t, sobre, passar isso aqui um pouco mais para cima para melhorar um pouco a visualização, sobre t quadrado já cortou, então vai ficar a quadrado mais b a quarta t ao quadrado. E quando t vai para 0, aqui embaixo vai para a ao quadrado, e aqui em cima vai para 0. Então, isso aqui fica igual a 0. Certo? Porque sobrou um t aqui em cima. E mesmo que o a seja 0, não tem problema, porque a gente está tomando limite. Então, um dos dois é 0, né? Ou a ao quadrado ou b quadrado, ou b a quarta. Então, quando a gente toma o limite de quando t tende a 0, isso vai para 0 de qualquer maneira. Então, os limites de todas as retas passando pela origem, quando eu aplico a função em cima dessas retas, dá 0. Agora vamos ver que o limite não dá 0 dessa função, ele não existe. Porque alguém poderia falar, se todas as direções estão dando 0, em que eu calculo o limite, é intuitivo, e realmente é intuitivo, a gente pode ser levado a pensar de que o limite da função vai para 0. Mas ele não vai. Porque apesar de todos estarem indo para 0, eles estão indo para 0 em velocidades diferentes. E para calcular o limite como esse, eu precisaria que encontrasse uma bola, para todo epsilon, encontrar aqui uma bola em que, quando a gente calcula a função em cima dessa bola, ela fica menor lá do que um epsilon. Né? A função menos o valor do limite fica menor do que um epsilon. Acontece que, embora cada uma dessas retas aqui eu tenha um intervalinho em torno dela que faça isso ser verdade, o intervalo de cada uma é diferente. E, portanto, quando eu considero todas de uma vez, não dá certo. Então, apesar do limite de todas as retas estar indo para 0, a gente vai ver agora que o limite da função não é 0. Para isso, a gente vai pegar uma outra curva simples, que é simplesmente uma parábola. É a curva que eu vou chamar de gama também, gama de t, igual a t quadrado t. Então essa daqui é a parábola, só que é a parábola virada, né? A gente gira a parábola. Isso aqui eu tenho yx. Isso aqui está definido nos reais também. Então é uma parábola assim. Eu estou me aproximando então de 0 dessa forma. Estou percorrendo
desse jeito aqui. Não é por meio de uma reta, então, é por meio de uma parábola. E agora eu vou fazer a composição aqui e vou calcular o limite. Quando t tende a zero, de f de gama de t, a função é essa daqui, então fica 2t quadrado sobre t à quarta mais t à quarta. Ou seja, o limite, quando t tende a zero, de 2t à quarta sobre 2t à quarta. E isso dá 1. Então, o limite dá 1. Então, quando eu considero essa outra curva, que está também nas hipóteses do teorema anterior, o limite deu 1. Então, por meio das retas dá 0 e por meio dessa outra curva dá 1. Logo, a gente conclui que o limite não existe. Apesar de o limite das retas existir e dar o mesmo valor, o limite da função mesmo não existe. E é isso. Se você gostou da explicação e você deseja uma mentoria individualizada em cursos universitários ou de pré-vestibular, nos comentários do vídeo tem mais informações sobre a minha mentoria e caso tenha interesse é só entrar em contato. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.